mistérios surgiram desde a primeira temporada de Wandinha. E hoje eu trouxe aqui pra vocês um compiladão de vários desses mistérios que ainda não foram resolvidos, pra gente poder, quem sabe, desvendá-los antes da segunda parte da segunda temporada de Wandinha. Bora conferir? Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. E vamos começar já com a icônica presença da Lady Gaga aí nessa segunda parte e quais personagens que ela pode interpretar. Eu sei, já saiu um nome em específico, né? Mas eu quero trazer teorias de outros personagens e depois a gente fala sobre esse nome que já saiu. Até porque não temos a garantia real de que vai ser esse personagem que a Lady Gaga vai interpretar, então pode ser qualquer outro desses aqui. Primeiro vamos falar da Ophelia Trump, a irmã da Mortícia, que foi muito citada nessa primeira parte. E essa personagem não é nova na franquia, ela já existiu lá na série dos anos 60. E pasmem, ela cantava. E eu acho bem importante a Ophelia aparecer nessa segunda parte, porque ela foi muito citada e ela tem os mesmos problemas que a Wandinha, ela tem o mesmo tipo de poder que ela, então acho que seria muito interessante a Ophelia aparecer nessa segunda parte. Ela está sendo muito citada, então eu acho que ela deveria aparecer. E a Lady Gaga seria um papel bem legal pra ser essa Ophelia, até porque já foi anunciado que a Lady Gaga vai aparecer apenas no 5º episódio. Então ela vai ser aquele tipo de personagem que aparece, faz a diferença na história, comenta algo novo, acrescenta coisas ali na investigação que a Wandinha está fazendo e, consequentemente, ela some, assim como aconteceu com o Gus no último episódio da primeira parte, que foi ali o fundador do Projeto Lois. Ele apareceu bem pouco, quem falou na verdade foi o papagaio dele, mas foi um personagem que surgiu ali nesse episódio para explicar o que é o Projeto Lois, quem fundou, qual é a origem e tudo o que envolve essa tentativa de transformar normais em seres excluídos, em seres míticos, ou talvez testes, experimentos vários com esses seres. Temos cenas ali, inclusive, deles presos, né, de vários seres excluídos presos. Temos um, inclusive, que eu vou citar por aqui ainda, mas, como podemos ver, é um projeto aí que já dura muitos anos e que a filha dele também estava atuante nesse projeto, e por isso o Gus foi muito importante no 4º episódio. E a Lady Gaga vai ter o mesmo tipo de papel, ela vai ser muito importante no 5º episódio, ou seja, já é o próximo, e depois ela vai sumir, até porque se a gente parar pra pensar que ela tá em período de turnê, que ela trabalha com música, faz sentido ela não ser um personagem tão recorrente assim, principalmente considerando que é uma série. Em filme, às vezes ela consegue encaixar no tempo dela, mas em série é mais difícil, então faz sentido ela ser uma personagem bem sazonal, bem única no momento específico. Além da Ophelia ser essa tia sumida da Wandinha, ela também é uma personagem em Hamlet, sendo uma personagem que, né, depois da família levá-la à loucura. Mas aqui a gente pode ter esse comparativo falando sobre uma personagem que o poder levou à loucura, o que também faz bastante sentido. A Lady Gaga, num geral, tem bastante personagens assim, tem bastante interpretações assim nas próprias músicas dela, nos próprios clipes de música. Então, assim, uma personagem desse potencial seria, sim, um personagem bem interessante para Lady Gaga interpretar por aqui. E também a Lady Gaga não fez nenhuma vilã nas telonas ainda, nenhuma personagem realmente duvidosa, nenhuma personagem, assim, sinistra e sombria nas telonas. Ela fez nos clipes dela, mas ela não fez ainda nas telonas. Se a Ophelia for uma personagem assim, nós vimos algumas imagens dos livros, né, de cadernos desenhados com a Ophelia ali em momento de surto. Então, assim, eu acho que uma personagem desse jeito seria um personagem bem interessante, bem inovador pra carreira da Lady Gaga, porque ela já fez muitas personagens bonitonas, muitas personagens empoderadas, personagens loucas, né, tivemos ali em Coringa 2, o que também traz aí uma bagagem pra ela, mas esse aspecto mais vilanesco eu acho que nós não tivemos. Então, sim, seria bem interessante se a Lady Gaga fizesse a Ophelia. Além da Ophelia Trump, eu tenho também uma outra ideia do que a Lady Gaga poderia fazer aqui na série. Eu acho que seria muito legal. Tem um baile que está sendo organizado pela equipe, pelo diretor. A Bianca também está bem inserida na organização desse baile, a Mortícia também. Então vai ter um baile na próxima parte da temporada. E
provavelmente vai ter música, vai ter dança e vai ter coisas do tipo, não é mesmo? Então seria muito legal se essa participação da Lady Gaga também incluísse uma apresentação musical. Um showzinho, ela cantando, seria super legal. Porque está previsto para essa segunda parte o lançamento de uma nova música para a série, feita pela Lady Gaga, chamada Dead Dance. Na última temporada a gente teve aí um boom de dancinhas, né, nas redes sociais, com uma música em específico dela, a Blood Mary, que na verdade não era dessa cena, né? Mas a internet achou que essa música em específico ficaria muito mais interessante do que a música que foi escolhida para a cena. E claro, isso viralizou, trazendo aí a Lady Gaga pro universo da Wandinha antes dessa convocação acontecer. Então agora temos sim uma música oficial de Wandinha feita pela Lady Gaga exclusiva. Então, por que não ter um show dela também? Eu acho que qualquer um dos personagens que ela pegar seria muito legal se ela fizesse esse show. Então assim, eu estou contando muito com essa teoria, gente. Eu acho que ia ser muito legal. Claro, eu já estou descartando o fato da Lady Gaga ser a própria Lady Gaga na série. Tem personagens que aparecem assim em muitas séries, né? Que eles aparecem como cantores, como atores, fazendo meio que o papel deles próprios. Mas eu já estou descartando isso desde o começo. Eu acho que ela não vai fazer o papel dela própria, porque tem muitos personagens aí que podem aparecer que são interessantes, e ela, como já atua, ela já tá acostumada com o universo de Hollywood, com atuação, com decorar roteiro e coisas do tipo. Eu acho que ela conseguiria aí um papel um pouco mais de peso, um personagem um pouco mais importante. Então sim, eu já estou descartando o fato dela fazer o papel de Lady Gaga como Lady Gaga. E por último, a opção da Rosalie Rosewood, que é o que a internet tá comentando bastante. Eu vi muitos lugares comentando que sim, provavelmente ela vai ser a Rosalie Rosewood, e é um papel bem interessante, mas não sabemos tanta informação sobre essa personagem. O que nós sabemos é que ela foi uma professora lendária, muito famosa e muito conhecida em Nevermore, e que é justamente a casa dela pra onde a Mortícia e toda a família se muda nessa segunda temporada. Nós temos aí a inclusão do Feioso na escola, ele finalmente entra pro colégio, e a Mortícia e o Gomes decidem morar próximos. Então a escola acaba fornecendo pra eles, até porque eles estão bem presentes no trabalho dentro da escola, eles estão atuantes, fazendo coisas por ali, organizando esse baile, trazendo fundos, então eles estão bem presentes dentro da escola, e a escola, o diretor, acabou oferecendo pra eles essa moradia, pelo menos temporária, enquanto eles estão na cidade, que é o Cottage Rosewood, que seria a casa da Rosalie. E por ser uma personagem muito famosa, muito icônica, muito, como eu posso dizer, importante pra história, eu acho que a Lady Gaga poderia sim realmente fazer o papel dessa personagem. Até porque ela tem presença, ela tem atitude, ela tem uma aparência, né, que traria sim um personagem icônico pra ela, como a Rosalie. Eu acho que ela fazendo talvez o papel da Ofélia, ela seria uma personagem mais frágil, mais deprimida, ou talvez mais dependente, um outro tipo de personagem. Então eu acho que trazer um personagem forte, reconhecido no meio, seria bem interessante pra ela. Até porque ela aparecendo só nesse episódio, só nessa cena, como essa personagem lendária, ela vai marcar bastante presença e ao mesmo tempo não é um personagem perdido que, se caso ela não aparecer novamente, seja um problema pra narrativa. A Ofélia, por exemplo, eu acho que seria muito legal se a Lady Gaga fosse ela, mas eu sinto que se fosse uma outra atriz, uma atriz mais presente na história, que aparecesse em mais momentos, igual o Tio Chico, gente. O Tio Chico apareceu em um episódio, ele geralmente aparece em um episódio na história, e é sempre muito legal quando ele aparece, então ele tá sempre recorrente ali, é um personagem muito importante pra família, e é um ator que consegue ser presente mesmo que seja em poucas cenas. Então, por que a Rosalie Rosewood vai simplesmente decidir aparecer na escola? Isso é uma questão a se considerar aí, não é mesmo? Eu acho que como a escola tá precisando de fundos, o diretor novamente escolhe novos nomes pra trazer aí uma imagem legal pra escola, pra alavancar essa visibilidade. E como a Rosewood é uma personagem aí muito famosa, muito popular, muito conhecida da escola, faz muito sentido o diretor trazê-la, nem que seja por um dia, nem que seja por uma apresentação, nem que seja pro baile, por exemplo, para ela poder aparecer, se mostrar, ser uma personagem ali presente, para mostrar que a escola ainda tem nomes de peso, ainda tem pessoas importantes e que formam pessoas famosas, pessoas icônicas, pessoas com muito conhecimento também.
Então assim, ela seria como se fosse a estrela da festa. Eu acho que funcionaria bem dessa forma. Então faz bastante sentido pra mim o diretor convidá-la, nem que seja por um dia, pra visitar a escola, aparecer, participar do baile e coisas do tipo. Além da Ofélia ser essa tia sumida da Wandinha, ela também é uma personagem em Hamlet, sendo uma personagem que, né, depois da família levá-la à loucura. Mas aqui a gente pode ter esse comparativo falando sobre uma personagem que o poder levou à loucura. O que também faz bastante sentido. A Lady Gaga, num geral, tem bastante personagens assim, tem bastante interpretações assim nas próprias músicas dela, nos próprios clipes de música. Então assim, uma personagem desse potencial seria sim um personagem bem interessante para Lady Gaga interpretar por aqui. E também a Lady Gaga não fez nenhuma vilã nas telonas ainda, nenhuma personagem realmente duvidosa, nenhuma personagem assim sinistra e sombria. Nas telonas, ela fez nos clipes dela, mas ela não fez ainda nas telonas. Se a Ofélia for uma personagem assim, nós vimos algumas imagens dos livros, né, de cadernos desenhados com a Ofélia ali em momento de surto. Então assim, eu acho que uma personagem desse jeito seria um personagem bem interessante, bem inovador pra carreira da Lady Gaga, porque ela já fez muitas personagens bonitonas, muitas personagens empoderadas, personagens loucas, né, tivemos ali em Coringa 2, o que também traz aí uma bagagem pra ela, mas esse aspecto mais vilanesco, eu acho que nós não tivemos. Então, sim, seria bem interessante se a Lady Gaga fizesse a Ofélia. E se a Ophelia Frump não for a Lady Gaga, o que é bastante possível, nós temos já uma alternativa. A Wandinha, no final do quarto episódio, salvou uma senhorinha um pouco atordoada, que estava presa dentro do projeto Lois. Ela pode sim ser a Ofélia, porque temos aí alguns personagens, né, além da Ofélia, mas alguns personagens que foram levados para esse hospital psiquiátrico e ficaram lá e ninguém nunca mais soube notícias. Foram dados como mortos, mas foi possível ver que eles não morreram. A primeira parte, inclusive, mostra bastante isso. Esse falso atestado de falecimento, provando que muitos desses excluídos não morreram de fato. Simplesmente falsificaram a morte deles para eles serem levados para o Projeto Lois sem ninguém saber e ninguém mais perguntar sobre o assunto. Então a Ophelia Frump pode ser muito bem aquela senhorinha. Mas eu duvido um pouco, porque ela me parece uma personagem muito simples pra ser da família Addams, mesmo ela estando atordoada, mesmo ela estando presa por muito tempo. Eu achei ela uma senhorinha assim, muito normal, sabe? Então eu acho que ela pode ser uma outra personagem que também está sumida, que seria no caso a mãe do Tyler. A mãe do Tyler foi internada há muitos anos atrás nessa mesma clínica psiquiátrica e foi dada como morta pela família. Mas é aquilo, se não tem corpo não tem morte, então pode ser que ela tenha sido mais uma dessas pessoas excluídas que teve a morte falsificada. E porque faria muito sentido a Françoise Galpin estar de volta. Justamente porque nós não temos uma redenção pro Tyler ainda. Eu acho que ele é um personagem muito bacana. Eu acho que em alguns momentos ele realmente gostava da Wandinha. E eu acho que o arco dele precisa finalizar de alguma forma. E muitos dos problemas dele, muitas das questões que ele tratava em terapia, era principalmente por conta da morte da mãe dele. Inclusive a Laurel tratava ele como filho. Ele tinha essa falta muito grande da mãe dele. Então, ter a mãe dele de volta pode sim ser aí o começo da redenção do Tyler, onde a gente tem um enfraquecimento muito maior do poder da Laurel em cima dele. Nós já vimos no último episódio, nos últimos episódios ali, que ele tem já uma autonomia bem forte diante da Laurel. Ele consegue agir sozinho na frente dela, né? Ele tem uma raiva muito grande em relação a ela também. E eu acho que ele conseguiria uma redenção, talvez voltar a ser uma pessoa normal, não dá pra garantir. Coisas assim que trariam essa redenção pro personagem, justamente por trazer a mãe dele de volta, trazer à tona toda essa dor que ele tinha e ao mesmo tempo aliviar todo esse sofrimento porque a mãe dele retornou. Então eu acho que seria sim um momento bem importante, até porque o pai dele acabou de falecer, ele sabe que o pai dele faleceu, ele sabe de muito do contexto do que tá acontecendo. Então eu acho que seria bem interessante esse retorno da mãe dele. E nós já sabemos que a Aviária, a pessoa que controla os corvos nessa primeira parte da temporada, é a Judy, filha do Gus, que trabalha no hospital psiquiátrico Willow Hill e está atualmente à frente do projeto Lois. Mas eu duvido bastante que ela seja realmente a vilã final da história. Na primeira temporada a gente já teve isso, a gente teve o Tyler, a gente não sabia como é que funcionavam as coisas, mas a gente teve ele como Hyde e até então parecia que ele era o vilão.
mas a gente percebe que ele tem que ter um mestre, então o vilão estava acima dele. E não mostrou exatamente se é a Judy que tira os olhos das suas vítimas, até porque muitas das vítimas da Judy foram pessoas normais. Tivemos sim alguns registros relacionados ao Projeto Lois de excluídos falsamente mortos, mas nessa situação de perseguição e de assassinatos que andaram acontecendo com os olhos, retirados, não fizeram parte desse projeto. Então pode ser que não seja exatamente a Judy que está fazendo isso, talvez ela seja uma subalterna que simplesmente rastreia, procura e encontra essas pessoas, e uma outra pessoa acima ou uma outra pessoa do lado, paralela, que está cometendo esses assassinatos na cidade. Eu acho que essa pessoa continua sendo alguém que tem muito preconceito e muita aversão em relação aos excluídos, uma pessoa normal que tem aversão aos excluídos, porque sim, pode ser que essa pessoa não seja necessariamente uma pessoa que tem aversão aos excluídos, pode ser, mas como toda a história está relacionada a pessoas que não gostam de excluídos, pode ser sim alguém desse meio, e eu chuto que poderia ser tranquilamente a professora de música. A senhora Capri já teve alguns momentos bem estranhos e bem duvidosos, até onde a gente entende ela é uma pessoa normal, e como a doutora Fairburn parece não ter nada a ver, era uma das minhas suspeitas também, a doutora Fairburn ser aí a grande vilã dessa temporada, mas eu acho que a senhora Capri também tem bastante potencial, até porque, historicamente falando, os personagens aqui dos mistérios já foram apresentados anteriormente, antes da gente finalmente descobrir que eles são vilões. Na primeira temporada tivemos ali a professora sendo já desde o primeiro episódio apresentada, o Tyler também, e só lá pro final que a gente descobre realmente quem eles são. Então eu acho que aqui eles vão se manter assim. Muitos dos personagens que são muito importantes já apareceram logo no primeiro episódio, bem no comecinho, a gente já tá acompanhando a jornada deles desde o comecinho, então assim, eu acho que é algum personagem que já foi apresentado, não vai ser um personagem que vai surgir na segunda parte da temporada. Considerando esses novos personagens, eu acho que a doutora Fairburn é um grande potencial para ser a maior vilã, até porque ela está muito perto da Judy em vários dos momentos, elas trabalham juntas, elas atuam juntas, e a doutora Fairburn também é normal, não é mesmo? Então, ela tem momentos suspeitos, e eu acho que é intencional, a série faz isso realmente pra gente duvidar dela, mas eu acho que sim, ela é um grande nome junto com a professora de música, até porque teve uma cena bem duvidosa das duas, no momento que apareceu o aviário, então assim, não podemos ter certeza. Mas são dois nomes aí pra gente observar bastante enquanto estivermos acompanhando a segunda parte, pra ter certeza se foi isso mesmo que aconteceu. Eu vou deixar aqui no ar, e ver o que vai acontecer. Lembrando que comprando na Amazon com o meu link, você patrocina aqui o canal sem gastar nada, e lá é o melhor lugar para fazer compras na internet, então link na descrição. E falando um pouco sobre o zumbi, eu acho que ele tem grande potencial de ser um personagem mais presente na história. Até porque na primeira temporada nós conhecemos alguns seres míticos, alguns tipos de excluídos, e nessa segunda temporada nos apresentaram novos tipos de excluídos, como a Mulher Invisível, tivemos também a Aviária. Então eu acho que um zumbi pode agregar bastante aqui na história, porque não temos nenhum personagem zumbi até o momento. E o zumbi é um personagem bem clássico, bem comum, come cérebros, e parece que ele está rejuvenescendo. A escalação do ator Owen Painter também foi bem interessante, porque ele tem uma aparência muito semelhante aos personagens do Tim Burton. Lembrando que a história do zumbi lá no comecinho foi contada com uma animação meio stop motion do Tim Burton. Então eu acho que a escolha desse personagem, a escolha desse ator estar mais presente agora, a relevância da história dele é muito importante para a gente entender vários fatores e também para a nova inserção de uma nova raça aqui na história. E como ele tá rejuvenescendo, pode ser que uma hora ele se torne um jovem comum, Então parece que ele também tá desenvolvendo um certo tipo de raciocínio com o passar do tempo. Então eu acho que conforme as coisas forem progredindo, ele pode sim se tornar mais um aluno em Nevermore, uma pessoa relativamente comum, uma pessoa relativamente normal. Claro, vamos ter que resolver a questão dos cérebros, não é mesmo? Mas eu acho que a equipe de roteiro vai conseguir achar uma solução, até porque é um personagem muito interessante, aquele coração dele é realmente algo muito criativo, que não faz sentido perder dessa forma. Eu acho que tem que manter sim, até porque ele foi o primeiro personagem a participar do Projeto Lois. Então assim, é um personagem muito importante pra história. Eu acho que seria muito legal ele não ser apenas um zumbi ali meio malucão. Eu acho que seria muito legal se ele se tornasse um personagem mais presente na narrativa, considerando que ele foi a primeira criatura feita em
em laboratório, algo meio fazendo lembrar Frankenstein, e nós não temos nenhuma referência a Frankenstein até o momento na série. Então eles poderiam sim trazer o zumbi, né, como esse personagem meio Frankenstein. Até porque ele foi revivido, não é mesmo? Então sim, faria bastante sentido ele ter essa referência de criatura Frankenstein, trazendo aí uma bagagem até maior pra essa adição fazer mais sentido. E seria muito legal ver uma nova adaptação dele também na escola, como é que as coisas iam funcionar. Passaram muitos anos desde a época que ele viveu, propriamente dito. Então assim, seria muito interessante ver ele já como uma pessoa mais comum, com raciocínio funcionando normalmente, porque até agora ele tá bem instintivo, né? Então assim, considerando que futuramente ele vai se tornar um personagem aí mais racional, até porque ele foi uma lenda também na época dele, ele era muito inteligente, então seria bem legal termos novamente esse personagem aqui atuante, com toda essa bagagem que eu trouxe pra vocês, toda essa história, todo esse desenvolvimento. Eu acho que faria muito sentido dar mais ênfase pra esse personagem. Como eu comentei, ele era muito inteligente na época dele, então seria triste se o legado dele terminasse assim, não é mesmo? Eu acho que poderia também trazer uma redenção pro personagem. Sendo assim, o zumbi pode se tornar um personagem aí mais presente na história e nos apresentar uma nova espécie, uma nova raça de criaturas aí no mundo de Wandinha. E por último, e não menos importante, um daqueles mistérios que nos acompanha desde a primeira temporada, que é a Stalker da Wandinha. Sim, nós já sabemos por quem a Wandinha está sendo perseguida, mas nós não sabemos exatamente o motivo. A Agnes se apresentou nessa segunda temporada como a Stalker da Wandinha, que persegue, acompanha e sabe todos os movimentos da garota. Mas ela pode ser mais do que a gente imagina. Até porque na primeira temporada temos ali algumas cenas que mostram a Wandinha dentro da casa da Laurel e tem fotos já naquela época de alguém perseguindo a Wandinha. A Agnes aparentemente entrou agora na escola, mas isso não significa que ela já estava na cidade anteriormente. E como uma mulher invisível, ela pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, e saber muito mais informação do que parece. Então, lá vai uma teoria bombástica: a Agnes é filha da Laurel. Isso porque durante a primeira temporada nós tivemos várias cenas ali duvidosas da senhora Thornhill / Laurel receber muitas informações e estar sempre a um passo à frente da Wandinha, como se ela soubesse de tudo que a Wandinha está fazendo a qualquer momento. O Tyler sim pode ter sido um informante, mas não o tempo todo. Tem coisas que ele não necessariamente saberia, mas que a Laurel descobre. Então, como ela descobre? Tendo ali uma parceira invisível, uma filha que participa desse projeto junto com ela, seria bastante interessante. Provavelmente também a Agnes, sendo aí uma infiltrada, poderia tranquilamente ser a pessoa que avisou a Laurel sobre o Tyler ser aí um excluído, ser um raio. Claro, tem muitas outras formas da Laurel ter descoberto tudo isso, mas a Agnes sendo essa informante também faz muito sentido. E como eu comentei, ela não era aluna da escola e ela sabia muita coisa da Wandinha antes de tudo isso, é bastante suspeito. Lembrando que essa garota, ela não tem muitos escrúpulos. Ela parece um pouco com a Wandinha em vários aspectos, mas eu acho que ela tem um plus. Ela não tem muitos escrúpulos, ela é bem imoral, ela fez alguns testes bem sinistros com a Wandinha. Então assim, ela não parece ser uma boa pessoa, sabe? Tudo bem que todo mundo ali é meio duvidoso, não é mesmo? Mas eu acho que ela pode ser mais aí do que parece. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado aí dessas minhas teorias. Eu trouxe várias coisas que estavam pipocando na minha cabeça. Algumas podem fazer mais sentido do que outras. Algumas dessas muitas teorias pode ser que já foram resolvidas, mas eu quis trazer aqui pra vocês de qualquer forma, até porque é sempre legal fazer teorias novas e pensar diferente sobre o que a gente tá assistindo. Coloca nos comentários as teorias de vocês, eu quero muito ver, muito conhecer novas possibilidades, então coloca aí pra eu saber. Lembrando que eu tô sempre postando conteúdo exclusivo e muito bacana nas minhas redes sociais, então não esqueçam de me seguir por lá. Eu faço lives esporadicamente também aqui no meu canal de gameplay, eu estou sempre avisando nas redes sociais sobre isso, então vocês me acompanhem por lá, porque tem sempre coisa legal, coisa exclusiva, que se vocês não me acompanharem por lá, vocês não vão ficar sabendo, tá? Link também na descrição. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!